vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos neste primeiro domingo do mês de fevereiro. Nós estamos retornando hoje com a nossa programação inédita aqui para você e, claro, trazendo muitas novidades. Afinal, a nossa Arquidiocese de Teresina se prepara para acolher o 8º arcebispo metropolitano, Dom Juarez Souza. Nós já estamos na expectativa pela sua chegada. Vamos juntos rezar esta oração. Pai bondoso, que por meio de vosso Filho escolhestes apóstolos para o serviço à Igreja e quisestes que tal ministério fosse perpetuado através dos bispos. Concedei ao nosso novo arcebispo, Dom Juarez, ser um pastor segundo o coração de Cristo. Sendo um pastor missionário, leve a alegria do Evangelho aos mais pobres, enfermos, descartados e esquecidos. Que em sua ação ministerial, compartilhada com todos os fiéis, conduza às fontes da verdade, da justiça e da paz. Aos cuidados da Santíssima Virgem e Mãe das Dores, Dom Juarez siga vivendo, na Arquidiocese de Teresina, um pastoreio que ilumine ao serviço e a sinodalidade, para que todos tenham vida, na comunhão do Espírito Santo. Amém. E no dia 4 de janeiro, a Arquidiocese de Teresina recebeu a notícia da nomeação de Dom Juarez Souza como o mais novo arcebispo metropolitano desta igreja particular. Nós tivemos a oportunidade de conversar com Dom Juarez Souza, falando diretamente da Diocese de Parnaíba. Confira. A Arquidiocese de Teresina se prepara para acolher no dia 25 de fevereiro o seu mais novo arcebispo. E nós, que fazemos o programa Em Tuas Mãos, temos a alegria de conversar agora com Dom Juarez Souza e falamos diretamente da sua diocese atual, Diocese de Parnaíba. Dom Juarez, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Eu aqui agradeço, Ana Paula, por essa oportunidade. Saúdo a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando através do programa Em Tuas Mãos. Dom Juarez, a gente começa essa nossa conversa lhe perguntando sobre o convite para ser arcebispo de Teresina. Queria que o senhor contasse para a gente como o senhor recebeu esse convite. Na verdade, a gente não tem bem um convite, a gente tem um decreto. Esse negócio de bispo e transferência é a coisa mais doida do mundo, porque você não se prepara, não se candidata, você não sabe, e quando chega já é um decreto para você dizendo que você está nomeado para aquela diocese, para aquela arquidiocese, e aí o que você tem que fazer é apenas dizer sim, aceitar, ou então fazer uma renúncia. Então, quando chegou a notícia, já faz um tempinho. Eu agora já posso dizer que eu não vou incorrer em nenhuma excomunhão latescentência, porque já foi tudo nomeado, mas desde o mês de outubro, final de outubro, que chegou a primeira vez, o primeiro comunicado através da Nunciatura Apostólica, dizendo que o Santo Padre me nomeava para arcebispo de Teresina. Daí para cá foi todo uma caminhada de diálogos, de reflexões, porque o novo ele sempre nos assusta, nos deixa com um certo temor e requer da gente uma certa disposição e discernimento em vista da abertura do coração e acolhida da nova proposta que se nos apresenta. Então, naquele momento a gente sentiu um pouco de temor, um pouco de susto, posso dizer também um pouco de medo e apreensão. No entanto, depois a gente vai administrando interiormente, sob a luz do Espírito Santo, que é quem nos conduz, e a gente vai abrindo o coração de tal forma que agora eu estou relativamente sereno, cheio de alegria também. A alegria me marca, porque reconheço que é a graça de Deus e, ao mesmo tempo, o Senhor nos chama para uma missão nova, diferente, e dá continuidade também à missão que é a missão da Igreja na Arquidiocese de Teresina. Graças a Deus. Certamente nós também, enquanto Igreja de Teresina, estamos muito felizes por acolher ao Senhor. Dom Juarez, o senhor é piauiense, né? Conhece bem também a Arquidiocese de Teresina. Queria que o senhor destacasse alguma característica que o senhor acredita que marca essa igreja particular e se o senhor pretende explorá-la, né? Cultivá-la no seu ministério. Então, eu sou piauiense, graças a Deus, e sempre digo
quando as pessoas me perguntam, que eu fui, primeiramente, agraciado por ser chamado pelo Senhor a ser primeiramente padre e depois bispo, exercer esse ministério episcopal no meu próprio estado. Isso para mim é primeiramente uma graça e depois também eu diria um privilégio, sendo que de mim foi privada aquela disposição missionária para sair para outro lugar. No entanto, para sair circulando no meu próprio estado. Eu olho para os meus colegas bispos do nosso regional, nós somos 8 bispos diocesanos, todos os outros são de outros estados, e eu olho primeiramente com admiração pela disposição missionária em sair dos seus estados para virem evangelizar como pastores próprios aqui em nossas dioceses. Ao mesmo tempo, olho e para mim eu digo, sou privilegiado diante deles, com quem tenho uma boa convivência, graças a Deus, e digo, sou privilegiado porque estou aqui, não tive que fazer esta saída, embora tenha que me movimentar dentro do estado, no caso agora já será a 3ª diocese, que eu trabalho como bispo diocesano. Então, Teresina para mim não me é estranha de jeito nenhum, porque eu passei a maior parte da minha vida sacerdotal, com 14 anos, né, quando eu fui nomeado bispo em 2008, eu tinha 14 anos de padre, dos quais eu trabalhei mesmo enquanto residente na minha diocese de origem, que é Campo Maior, pela qual eu tenho grande apreço e gratidão, mas depois em Teresina eu fiquei por 12 anos, praticamente, exercendo o meu ministério ali no seminário, depois no ICESP também, período que eu fiquei fora estudando, mas sempre tinha muito aquela ligação com ambas as dioceses, Campo Maior e Teresina. Estando em Teresina, eu tive a oportunidade de conviver muito com o clero de Teresina, as reuniões de quinta-feira, as plenárias, o acompanhamento à pastoral, o estágio pastoral dos seminaristas aos finais de semana, por isso eu andei em todas as paróquias e tenho muito apreço pela diocese. Então, quando você pergunta os destaques, primeiramente, uma diocese que tem, digamos assim, uma união no clero, um presbitério que se reúne. Teresina tem uma característica muito própria que é raro nas dioceses, que é o costume de se reunir semanalmente. Aquelas reuniões de quinta-feira, nas quintas-feiras, elas são um primor, elas são um grande espaço de comunhão, de convivência, de fraternidade. Então, esse é um grande valor que tem a Arquidiocese de Teresina. Depois, o povo de Teresina é um povo religioso e que tem muita atenção pela Igreja Católica e pelos padres, pelo clero, tem muito apreço. E depois também uma outra característica é essa do cuidado com as pessoas e principalmente do cuidado com os pobres. Destaco aqui o trabalho que tem a ASA, o trabalho que tem a Caritas diocesana, esse cuidado com os pobres. Então, esse trabalho que é uma expressão viva da misericórdia de Deus na vida da igreja, de uma igreja particular, tem uma grande importância. Depois, outras áreas como a comunicação também, tem um bom trabalho de comunicação, que é fundamental, porque evangelizar é comunicar, e essa é uma presença marcante na Arquidiocese. E aqui eu destaco o trabalho do padre Tony Batista, que tem um bom relacionamento com a imprensa, de um modo geral, em Teresina, e também essa organização, esse apreço pela Rádio Pioneira de Teresina, que eu tenho um amor muito grande, porque eu comecei a escutar neste mundo ouvindo a Rádio Pioneira, em um rádio sempre daquele chamado casco de jabuti, né, o tradicional. Então, eu nasci escutando a Rádio Pioneira e tenho ainda em mente, quando eu ouço os programas antigos, me vem a memória, faço a memória da minha infância, da minha adolescência, ouvindo, não é, esse veículo de comunicação. E o slogan, só lhe interrompendo, e o slogan da Rádio Pioneira é justamente Nossa História é Você. Então, certamente, nós que escutamos a Rádio Pioneira, né, fazemos parte dessa história também, acaba aqui confundindo com a história de cada piauiense que se identifica com a Rádio Pioneira. Eu tenho em mente cada programa nos anos 70, cada programa que havia ali as horas e o que caracterizava cada programa. Então, eu faço parte também dessa história. Vamos agora continuar fazendo parte dessa história.
Dom Juarez, o senhor está na Diocese de Parnaíba desde 2016, né? E agora, partindo para essa nova missão, qual é o principal legado que o senhor deixa para essa igreja particular? Eu fui eleito bispo coadjutor da Diocese de Parnaíba no dia 6 de janeiro de 2016. Transferido assim da Diocese de Oeiras, lá no centro-sul do Piauí, para Parnaíba. E depois eu cheguei aqui no dia 5 de março, né? De tal forma que quando eu fui nomeado para Teresina, porque no dia 4 faltavam 2 dias para completar 7 anos de minha presença como bispo aqui. Inicialmente como bispo coadjutor, de janeiro até agosto, quando em agosto, com a aceitação do Santo Padre o Papa, a renúncia de Dom Alfredo, então eu assumi como bispo diocesano no dia 24 de agosto. Então, Parnaíba sempre me foi muito cara, muito querida também, porque eu já tinha uma certa ligação tanto com o clero, sobretudo os padres novos, com Dom Alfredo, que tinha sido meu professor e meu grande irmão durante o período do seu episcopado. Ele sempre assistia ao seminário em Teresina, quando eu estava lá, tanto trabalhando na formação no seminário, propriamente dita, como também na direção do ICESP. E depois os padres novos, que tinham sido muitos, foram meus alunos ou meus formandos lá em Teresina. E depois as pessoas também daqui. Eu vinha dar aula no curso de teologia, então tinha uma grande ligação. E você sabe o apreço que os piauienses têm pelo litoral. Então tudo isso aí juntava um misto de bem-querer pela Diocese de Parnaíba. Então vim também com grande alegria e disposição, encontrei uma igreja viva, uma igreja organizada, do ponto de vista pastoral e do ponto de vista também administrativo, com todos os desafios que são peculiares das mudanças de época como nós vivemos, que são mudanças rápidas e profundas e por isso exigem de nós sempre novas adaptações, leitura dos sinais dos tempos e procurando dar resposta do Evangelho e da Igreja a esses desafios que se nos apresentam. Então, como durante esse período de 7 anos, a gente se sente muito bem aqui em Parnaíba. E isso eu posso lhe dizer, e digo assim sem reservas, que eu pensei viver aqui em Parnaíba o que me resta da minha vida, dos meus dias. Pensei e até desejei isso. No entanto, os desígnios de Deus e os planos de Deus são outros. De tal forma que uma das causas da minha reação quando chegou a nova notícia é porque eu me sentia bem, me sinto bem aqui. E me sentia, digamos assim, trilhando nos trilhos que nós construímos. Eu juntamente com os padres, com os diáconos, com as religiosas, os leigos, o Dom Alfredo, construímos trilhos e aí a gente já segue isso. Então, quando chega a novidade, a gente sempre estranha e tende a reagir. No entanto, eu vejo na linha da fé, na disposição missionária proposta pelo Evangelho de Jesus Cristo e, sobretudo, nos tempos modernos, nos tempos atuais, movido pelo espírito missionário de Aparecida. Aparecida, a conferência de Aparecida, me ajudou a ser bispo, me encorajou, me motivou com o espírito missionário, discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. Aquela conferência me ajudou a ser bispo. Eu sou um bispo, filho de Aparecida. E agora, nessa mudança, eu me sinto motivado pelo espírito do ano vocacional, não é? Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Na mesma linha do espírito missionário e, ao mesmo tempo, com o que nós celebramos aqui no nosso regional neste momento, em comunhão com os bispos, com a igreja toda, nas diversas igrejas particulares do Piauí, o ano regional da iniciação à vida cristã. Então, me sinto, digamos assim, muito motivado por esses temas que nós celebramos e que são, digamos assim, temas muito vivos, existenciais na vida de nossa igreja neste momento. Então, tudo isso me motiva. Dom Juarez, e para finalizar essa nossa conversa, quais são as expectativas para o próximo dia 25 de fevereiro, dia da sua chegada e acolhida, portanto, na Arquidiocese de Teresina?
Eu estou ainda em fase de saída na Diocese de Parnaíba, estou integralmente aqui porque tenho muitas atividades a cumprir, porque já eram planejadas desde o ano passado e estão cumprindo aí numa agenda nesse período. Nós temos ainda nesse momento a apresentação de padres em novos ofícios, a instalação de novas paróquias e áreas pastorais, daqui até o início do mês de fevereiro. Depois é a minha chegada a Teresina. Me preparo para ir, sair e ao mesmo tempo chegar. Chegar sempre é um momento de alegria e de muita expectativa. Eu já recebi muitos sinais de acolhida, de boas-vindas, de atenção, de saudação, manifestação de alegria, de boas-vindas, e isso já me faz com que eu ame a nova diocese onde eu vou servir. Mas aquela chegada ela deve ser marcada pelo encontro. É preciso encontro, a gente realizar os encontros. Daí o meu encontro com as diversas instâncias da igreja presente na Arquidiocese de Teresina. Encontro com o clero, encontro com as religiosas, encontro com as pastorais, encontro com os colaboradores e colaboradoras, encontros com as diversas pastorais, depois nas paróquias, nas diaconias. Então, esse momento do encontro. E nesse encontro, a escuta. É preciso escutar. Aliás, um exercício que nós aprendemos muito nesse período do sínodo, que é também este o ano do sínodo, foi a escutar. A igreja quis escutar o povo de Deus, que é ela mesma. A igreja quis escutar a ela mesma. E nós precisamos escutar as pessoas. E depois da escuta, provoca o conhecimento, a empatia, a amizade. Então depois é a gente elaborar um plano de trabalho juntamente com as instâncias vivas que já estão ali presentes. E quantas instâncias? Porque Teresina é profundamente marcada por uma trajetória belíssima de pastoral, de cuidado, através dos bispos que nos antecederam, dentre eles agora Dom Jacinto, meu irmão, a quem eu saúdo e agradeço pela acolhida, pela manifestação de fraternidade, de amizade. Então é marcada por essa trajetória muito bela. E depois também uma igreja que é marcada pelas grandes novidades que se apresentam. E a partir daqui, o que acontecerá? Olha, nós vivemos em uma época de mudanças, e eu diria de reforma na vida da igreja. O Papa Francisco tem sido um grande, digamos assim, executor da reforma do Concílio Vaticano II há 60 anos. Essa reforma ainda não foi bem assimilada pela Igreja como um todo e precisa ser assimilada. Dentre elas, o que se propõe neste momento. E esse é um apelo já que eu faço. Primeiramente, da gente ser uma igreja sinodal, que precisamos caminhar juntos. Depois de sermos uma igreja aberta para a vocação, toda vocacionada. É preciso criar uma cultura vocacional. Todos nós somos chamados, somos vocacionados para ser discípulos primeiro. Então o Evangelho diz, Jesus chamou aqueles que Ele quis para estar com Ele, para ficar com Ele, e depois os enviar em missão. Então isso é fundamental. Depois dessa escuta, então, a novidade que se nos apresenta, porque vivemos uma época de uma mudança de épocas. Uma mudança de épocas, com os seus desafios, com as suas contradições, mas é preciso a gente atualizar sempre o Evangelho, que é sempre novo. Reforma na vida da igreja não é um salto apenas progressivo, meramente progressivo, se tornar moderninha. Não é isso. Reforma na vida da igreja é voltar a beber da fonte original. Voltar a beber do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo, da sua palavra, dos seus ensinamentos, do seu testemunho e a experiência das primeiras comunidades. Isto é reforma na vida da igreja. Por isso essa proposta agora de catequese de orientação catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã. Celebramos esse tempo, nos preparamos também para a gente realizar o Nordestão de Catequese, que vai ser aqui em Teresina, no mês de julho, e assim a gente assumir cada vez. Gente, nesse momento, se nós abraçamos a catequese de orientação catecumenal, nós vamos dar um novo impulso na vida da igreja. Por quê?
Porque a catequese assim, ela proporciona um encontro pessoal com Cristo, a partir da palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Então, quem cria um encontro pessoal com ele, e aqui eu cito o Papa Bento XVI, que faleceu nesses dias, está no céu nos antecedendo, ele dizia: na origem do nosso ser cristão não está uma decisão ética, mas o que está é um encontro com uma pessoa, que dá um novo horizonte à nossa vida. Então a catequese assim, meu irmão, minha irmã, abrace essa catequese assim. Não é que aniquila a catequese tradicional, a catequese renovada. Não, dá apenas um novo sentido, a partir do proporcionar um encontro pessoal com Cristo Jesus. Isso dá um novo horizonte à vida, e eu penso que isso é tudo que a igreja precisa neste momento para responder aos desafios dos tempos de hoje. Dom Juarez, nós agradecemos mais uma vez a sua acolhida, a sua disponibilidade de receber a equipe do programa Em Tuas Mãos aqui na Diocese de Parnaíba, e dizer ao Senhor que nós realmente estamos muito felizes e ansiosos pela sua chegada, que certamente será muito bem acolhido. Já estamos rezando pelo seu ministério, pela sua missão em nossa igreja particular. Muito obrigada. Disponho, eu que agradeço também a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou até agora. Um grande abraço e até o dia 25 de fevereiro, às 17 horas, quando estaremos assumindo a nova missão. Que Deus abençoe a todos. Lembrando a você que as principais atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode conferir em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos, em tuas mãos. Dom Juarez Souza deixa a Diocese de Parnaíba após 7 anos de missão, um período marcado por muita comunhão e proximidade. Confira mais detalhes nessa matéria especial. Durante 7 anos, a Catedral Nossa Senhora da Divina Graça, em Parnaíba, foi a casa de Dom Juarez Souza. Ele chegou ali em janeiro de 2016 como bispo coadjuntor, auxiliando na missão pastoral de Dom Alfredo Schaffler, quando, em 24 de agosto do mesmo ano, foi nomeado bispo diocesano de Parnaíba. Quem o acompanha desde a sua chegada relata como foram esses primeiros anos de Dom Juarez na diocese. No dia a dia, os nossos trabalhos são de atendimento, né? Ele tem muito atendimento com as pessoas que vêm procurá-lo, às vezes são pessoas das pastorais, às vezes são os padres, e geralmente ele tem viagens, muitas viagens, né? De celebrações, de sacramentos. Uma das viagens que a gente mais caminha juntos são as visitas pastorais, né? Então é muito bom a convivência com o Dom Juarez. Ele consegue ser uma pessoa muito aberta, muito flexível, né? Ele é muito acolhedor. Eu acho que a palavra que vai ficar para todo mundo aqui é essa: acolhimento. Ele sabe acolher todos muito bem. O exemplo que eu tenho do Dom Juarez é o exemplo de um pai, né? É um homem, grande homem, que se aproxima das pessoas, né? Aqui nós tínhamos paróquias que eram muito grandes e ele criou outras paróquias, né? Justamente para que ele, junto com os padres, os seus colaboradores, que se aproximassem mais das pessoas, né? Eu acompanho desde 2016, né? E eu sou muito grato a ele, porque ele me acolheu no seminário e também aqui como sacristão da catedral, né? A Diocese de Parnaíba, localizada geograficamente na região norte do estado do Piauí, possui atualmente 38 paróquias. Algumas delas criadas por Dom Juarez Souza. Legado que vai além do quantitativo de templos, mas que confirma o seu compromisso com a missão evangelizadora. Esse espírito missionário, um tanto quanto assim, animador. O Dom Juarez, no seu modo de ser pastor, ele tem uma proximidade muito grande com as ovelhas. Ele faz com que as ovelhas sintam o seu cheiro. Então esse legado é muito forte. E também o modo como o Dom Juarez faz as visitas pastorais missionárias na diocese é também muito próximo do povo. Então eu quero assim resumir esse legado de Dom Juarez: é um homem de proximidade, um homem de oração, preocupado com as questões espirituais e sociais das pessoas. Para que todos tenham vida é o lema episcopal escolhido por Dom Juarez, retirado do Evangelho de São João,
E é justamente a promoção da vida em todas as suas esferas, mais um dos legados de Dom Juarez. Através da assistência social e humana aos mais vulneráveis, com a criação da Casa Bom Pastor, que acolhe pessoas em situação de rua, além de uma parceria com a Fazenda da Paz, instituição que ajuda na reabilitação de dependentes químicos. A Fazenda da Paz ela surge de uma parceria, né, da Diocese de Parnaíba por meio de Dom Juarez, né, com o Célio e a Fazenda da Paz de Teresina, que viu a necessidade de um trabalho de acolhimento, né, de prevenção e ressocialização dos dependentes químicos na cidade, né, e como um projeto social também da nossa diocese. E Dom Juarez, como fez também em Oeiras, né, resolveu criar uma comunidade terapêutica aqui em Parnaíba também com essa parceria. Então a gente surge a partir daí em fevereiro de 2019, com o escritório aqui em Parnaíba, e no dia 1º de março de 2020, a gente abre a casa aqui na Diocese de Parnaíba, em Ilha Grande, né, no território da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com vagas para 40 acolhidos. E aí nós estamos hoje com a nossa casa aberta lá, com o passo inicial de Dom Juarez, né, que viu essa demanda, que precisávamos fazer um trabalho desses aqui em Parnaíba e trouxe para cá a Fazenda da Paz. Dom Juarez também criou a Caritas Diocesana de Parnaíba, que promove ações em prol dos mais necessitados. A criação da Caritas ela é interessante porque ela dá início no período da pandemia, né, no ano de 2020, um período muito crítico, onde muitas famílias foram acometidas pela Covid-19. E, nesse sentido, o nosso bispo, Dom Juarez, ele que já é uma pessoa que já tem esse slogan, né, com cuidado com os mais necessitados, ele viu a grande necessidade e o desejo, né, era um grande desejo dele, né. E nós, como parte da diocese com ele, né, percebemos que realmente era necessário, então acolhemos muito bem e colocamos o projeto para frente, né, para que atuasse nesse período tão de dificuldades, né. Também é um dos legados de Dom Juarez a preocupação com a formação humana e religiosa. O investimento na formação de futuros padres e a formação complementar dos já ordenados também marcaram o episcopado de Dom Juarez em Parnaíba. Quando eu fui ordenado, ele me designou para ser vigário paroquial da Catedral, da Mãe da Divina Graça, aqui de Parnaíba, e vice-reitor, né? Foi até um certo choque para mim, porque já de início começar como vice-reitor, né? E também ser vigário paroquial da Catedral, né? A igreja mãe da nossa diocese. Uma alegria e também perceber a confiança que ele tinha em mim, né? Isso foi de suma importância para a nossa relação, né? Já era uma relação amistosa e, graças a Deus, ela se fincou cada vez mais, né? O grande legado que ele deixa aqui é o seu trabalho de evangelização. Isso na administração da diocese, isso também na criação de novas paróquias, isso também no aumento do número de seminaristas e isso também na sua relação com os padres. Então, o Dom Juarez fez aqui na Diocese de Parnaíba e nos deixa como legado um incansável trabalho de evangelização, de nos anunciar a boa nova de Jesus Cristo. São 7 anos de muita doação ao reino de Deus e promoção da vida. Dom Juarez se despede da Diocese de Parnaíba para assumir a sua mais nova missão junto à Arquidiocese de Teresina. Dom Juarez é um grande presente de Deus. Foi para nós, eu tenho certeza que será para a Arquidiocese de Teresina, que deve ser amado, que deve ser cuidado, que deve ser respeitado. Dom Juarez realmente é um homem de Deus. Vocês da Arquidiocese de Teresina, se vocês estão ganhando um bispo, um pastor, um homem de fé, um amigo, um homem de Deus. Então Teresina está de parabéns. Rogo a Deus, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Vitória, Padroeira do Piauí, que faça com que Dom Juarez e o Piauí como um todo tenha muitas vitórias, levando o nome de Jesus a todas as pessoas, que ele seja amado, conhecido e amado por todos. Então acolham ele com alegria, com simplicidade, cuidem muito bem dele, porque vocês vão saber, vocês vão perceber que vocês vão receber um bom pastor de verdade. Por lá, ele deixa saudades. Por aqui, a vontade de fazer ainda mais pela Igreja de Cristo. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube.
Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você pode acompanhar o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. 27 alunos da Casa de Isabelê se formaram em moda e serigrafia. Confira os detalhes da noite de formatura agora nesta matéria. O momento promovido pela Casa de Isabelê foi realizado no auditório Paulo VI e marcado por muita alegria por parte dos familiares, amigos e, claro, dos formandos presentes. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Eu meio que não queria muito o mundo da moda, mas depois que eu entrei, agora eu quero levar a moda para sempre. Fiz muitas amizades, muitas mesmo, que eu sei que depois que terminar vamos chorar muito, vamos sentir falta muito dos outros. E eu indico que se inscrevam, que entrem na Casa de Isabelê, porque é um lugar maravilhoso, que eu acho que devia ser mais valorizado pelas pessoas e as pessoas deviam reconhecer mais, porque meio que eu não sabia. Aí depois eu fui e nunca pensei em desistir. Muita pessoa que estavam comigo desistiram, mas eu sempre continuei. Tinha vez que eu tinha perrengue, tinha vez que não, tinha vez que eu chorava porque uma peça dava errado. Só que sempre no final eu conseguia e sempre chorava porque eu consegui fazer um trabalho que eu achei que eu não conseguiria. Eu achei importante tanto no quesito social, que a gente aprende tanto a como se comportar em meio a trabalho, como trabalhar em grupo com outras pessoas, tanto em respeito com educadores. Eu também achei importante no quesito profissional, que a gente aprende muitas formas de trabalhar. A gente também aprende muitas técnicas novas. E eu achei isso também foi uma experiência muito, para mim, muito inovadora, porque eu nunca tive a experiência de entrar num curso profissionalizante, então é o meu primeiro. Então, para mim, foi muito realizador. Na ocasião, foi apresentada a nova coleção de moda da Casa de Isabelê, produzida pelos formandos. A jornada de Lampião e Maria Bonita no Reino do Nordeste foi o tema escolhido para essa produção. De acordo com a coordenadora da casa, essa é uma maneira de resgatar a cultura regional. Os cursos de moda e serigrafia, eles têm duração de 1 ano. E nesse processo de 1 ano, eles passam pela parte teórica e pela parte prática também, que é já de fato poder aprender as técnicas de costura, de modelagem e de serigrafia. Então, com base nesse processo, são desenvolvidas raízes, né, que eles estudam as raízes do povo brasileiro, dentre elas a brasilidade, que é a última raiz estudada no curso. E por isso a escolha do tema do Lampião e Maria Bonita no Reino do Nordeste, por ser um tema regional, de valorização da cultura nordestina. A Casa de Isabelê é um serviço da ação social arquidiocesana, voltado para a formação de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Os grupos de moda e serigrafia são ofertados gratuitamente pelo serviço, com o objetivo de direcionar esses adolescentes para o mercado de trabalho ou até mesmo apresentar uma nova visão de vida. A formanda Raíssa pretende ingressar no curso de psicologia. A escolha da futura profissão se deu pela vivência dentro da Casa de Isabelê, como destaca a mãe da formanda. Esse momento que ela teve, né, compartilhando com a família Isabelê, ela teve um êxito, né, na questão dela pessoal e também psicológica, porque assim contribuiu muito para o desenvolvimento dela social e também uma visão de formação acadêmica, a qual ela fixou, né, uma ideia do que ela quer seguir diante da experiência que ela adquiriu lá na Casa de Isabelê. E é justamente pensando na formação integral dos adolescentes e jovens que a Casa de Isabelê se compromete com esse serviço. Para o coordenador pedagógico da casa, a formatura é apenas o começo de um universo de possibilidades que esses adolescentes podem percorrer.
Essa turma chega a esse momento depois de um ano de preparação, de formação técnica, teórica e aptos a trabalhar na área da indústria da moda e da serigrafia. E eu vou mais além. A qualificação profissional da Casa de Isabelê vai muito além de preparar esse adolescente para o mercado de trabalho. Ela busca fomentar, através do seu atendimento psicossociopedagógico, a construção dos projetos pessoais de vida desses adolescentes, buscando, acima de tudo, a reafirmação, a ressignificação da identidade desses adolescentes e a emancipação cidadã de cada um deles. Ao todo, 27 alunos se formaram nos cursos de moda e serigrafia. Os cursos têm duração de aproximadamente 1 ano e meio. O movimento do Terço dos Homens acolheu na noite do dia 26 de janeiro a sua mais nova coordenação para o biênio 2023-2024. Vamos conferir. A nova coordenação foi apresentada durante a realização da Santa Missa na Capela São Miguel Arcanjo, presidida pelo padre Gonçalo Teixeira. Na ocasião, homens do terço de diversas foranias estiveram presentes, rendendo graças a Deus por mais esse momento importante para o movimento. Seu Claudionor Rodrigues deixa a coordenação após 6 anos à frente do movimento e destaca que o sentimento é de muita gratidão a Deus pela missão concluída. Porque a gente, quando está perto de Cristo, a gente sente a força total. Nós que realmente damos sim para o Senhor, não falta nada. Toda vez que a gente está com o Senhor Jesus, que está na frente, que Ele chama e a gente atender e dá um sim para Ele, nós levamos tudo de bem. E está ótimo, estou deixando porque realmente é a meta, agora só é 2 anos, aí chegou agora e eu estou entregando para uma pessoa que realmente me acompanhou, teve realmente o respeito por Jesus e ele, com certeza, ele é uma pessoa digna de estar no meu lugar. O novo coordenador arquidiocesano do Terço dos Homens passa a ser o senhor Vitor Lopes, que relata como recebeu o convite para assumir essa missão. Com temor, né? É uma responsabilidade muito grande que requer direcionamento de 71 paróquias, mais 15 áreas pastorais e diaconias. E tudo isso, para a gente estar acompanhando, me deu um certo temor, eu cheguei a dizer não. Mas, você sabe, né? Quando a gente é chamado para a missão, a gente para, reflete, e o padre Gonçalo, que também tem uma espiritualidade muito forte, bota a mão no ombro e diz que aqueles que são chamados é porque são competentes. E aí convence a gente de que a gente deve assumir. Atualmente, o movimento do Terço dos Homens está presente em quase todas as paróquias da Arquidiocese de Teresina. Ao todo, são 71 paróquias e 15 áreas pastorais, juntando mais de 3.000 homens envolvidos e comprometidos com a oração do Santo Terço. Seu Claudionor pontua que, ao longo do tempo, foi possível organizar estruturalmente o movimento. A Arquidiocese se preocupou em controlar. O terço vivia aberto, os homens não tinham controle. E a gente está controlado e está bom demais, porque as nossas equipes, nós temos equipes do Terço dos Homens, na forania, temos equipes organizadas nas paróquias, temos equipe organizada em todo evento que tiver para fazer, nós temos homem do terço, de ministro da Eucaristia, nós temos ministro da Palavra, e é assim, as coisas de Jesus é desse jeito. Agora, a missão da nova coordenação é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado e apresentar o terço para que mais homens possam conhecer e participar do movimento. No último sábado, o auditório do Centro Pastoral Paulo VI foi palco para o debate a respeito do tema e do lema escolhidos para serem trabalhados na campanha da fraternidade desse ano. Você acompanha agora com mais detalhes nessa matéria. Na manhã do dia 28 de janeiro, agentes de pastorais, ministros ordenados e demais fiéis participaram da formação arquidiocesana da campanha da fraternidade de 2023. Este ano, o tema escolhido pela CNBB é Fraternidade e Fome, e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, retirado do Evangelho de São Mateus. A formação foi realizada no auditório Paulo VI e contou com a assessoria de Cíntia Machado,
que trabalha na área de planejamento participativo e estudos econômicos e sociais. Ela destaca sobre a relevância de toda a sociedade debater essa temática. É de extrema importância, porque isso precisa ser refletido em todos os locais, na sociedade, né? Não é um tema muitas vezes discutido só pelo poder público, né? A gente leva essa responsabilidade da fome, da pobreza, da desigualdade social para o poder público, mas na verdade é uma responsabilidade de todos, né? Então, como nós, como pessoas, sociedade, podemos agir, como nós, igreja, participantes, podemos nos unir e discutir esse tema e trabalhar esse tema na nossa sociedade, na nossa comunidade, nos nossos encontros, né? Então, para mim foi um tema, a meu ver, muito propício e que eu estou muito feliz em poder participar dessa discussão. Essa é a terceira vez que a CNBB propõe essa temática voltada para a reflexão sobre a fome no Brasil. De acordo com a professora Marli, é um assunto cada vez mais atual e pertinente. Para nós que estamos nas comunidades, porque a gente precisa ter conteúdo, a gente precisa ter fundamento sobre a campanha da fraternidade. Mesmo sendo a terceira vez que a CNBB nos propõe esse tema da fome, mas o enfoque, o contexto que a gente vive hoje é um contexto diferente. Então exige de nós conteúdo, exige de nós preparo para que a gente realize um bom trabalho junto às comunidades. A ideia dessa formação é garantir que os participantes sejam agentes multiplicadores em suas respectivas comunidades, reforçando o compromisso de toda a igreja de não somente refletir, mas elaborar ações de combate à fome e à insegurança alimentar dos nossos irmãos e irmãs. É o que reforça o coordenador arquidiocesano de campanhas. O nosso principal objetivo com a campanha da Fraternidade 2023 e obviamente todos os anos que nós trabalhamos é atingir o coração do povo para que possam se tornar sensíveis à causa que a CNBB lança. Esse ano, por exemplo, fraternidade e fome, e o lema dai-lhe vós mesmo de comer, uma responsabilidade minha, sua, nossa. A nossa igreja, não falo só em Teresina, mas no mundo inteiro, é a maior instituição de caridade. E em Teresina nós temos várias ações, e essas ações devem ser ampliadas. Por exemplo, nós temos a ASA. Além da ASA, nós temos muitas paróquias que trabalham ações voltadas para o bem comum, para ver as necessidades dos mais pobres, dos mais carentes. E quando nós falamos de fome, nesse tema do ano 2023, não é somente a fome do pão, mas é fome em todos os campos que nós possamos imaginar. E dentro de Teresina, o que nós queremos conscientizar as paróquias enquanto ação, enquanto objetivo maior, é buscar ter alguma atitude dentro das nossas comunidades paroquiais em favor dos mais carentes. Essa foi a primeira ação voltada para a campanha da fraternidade. O tempo de culminância da campanha acontece durante o período da Quaresma, mas deve ser um compromisso de toda a igreja durante todo o ano. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações é só acessar o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E neste domingo, a nossa dica da fé para você é o livro És um Anjo para Mim, do autor Anselmo Grum. Na obra, o autor se refere aos anjos como mensageiros de Deus
que atuam nos diversos sentimentos e situações de nossa vida para transformá-los. Muitas vezes é uma pessoa que se torna um anjo para mim, outras vezes é uma palavra que acabo de ler ou que escutei de um sermão, ou um impulso interno que me surge repentinamente. Anjo pode ser ainda alguém querido que já se foi e me impulsiona ou previne de algo quando me diz uma palavra interior que subitamente ressoa em mim. E essa é a nossa dica da fé de hoje para você. Aproveite e já garanta sua obra. O cartunista J.A., por ocasião da nomeação de Dom Juarez para a Arquidiocese de Teresina, produziu uma charge muito interessante. Nós vamos conferir os detalhes dessa produção e também saber mais da relação desse cartunista com a fé católica. O cartunista e chargista José Antônio, popularmente conhecido através do seu trabalho como J.A., tem interesse por desenhos e imagens desde pequeno, muito antes de aprender a ler e a escrever. Com o passar dos anos, a sua paixão por essa arte foi só aumentando cada vez mais e, além de apenas admirar, passou a pôr no papel aquilo que sentia, desenvolvendo assim esse dom. Ele conta com mais detalhes de como se deu o início dessa história. Olha, eu sempre digo que o artista, ele nasce artista. Então, a partir dos meus 3 anos, eu já comecei a descobrir os livros e procurar as ilustrações. Eu tinha uma tia que dava aula e aí eu me apaixonei pelas ilustrações do livro. E desde aquela época eu comecei a riscar os cadernos, né? A partir dos 5 eu comecei a estudar e eu conseguia olhar o livro através das ilustrações. Eu conseguia ler o livro antes mesmo de descobrir as letras, decifrar as letras. Então eu sempre fui um apaixonado pelas imagens. Inicialmente ele fazia a representação de alguns desenhos animados como super-heróis. E ao longo do tempo conheceu outras possibilidades através do desenho que chamaram ainda mais sua atenção. E foi dessa forma que ele passou a ser mais conhecido pelo seu trabalho, o colocando onde está hoje, sendo chargista de um jornal local. Ele relembra um pouco como tudo aconteceu. E estava trabalhando numa fábrica. Quando eu saí da fábrica, 15 dias depois, eu que levava o jornal o dia, todas as vezes quando terminava o turno, eu juntava também as charges e as tirinhas e fiz um caderno para mim. Quando eu saí da fábrica, eu disse, olha, eu acho que eu vou levar meus desenhos para o editor desse jornal. E aí eu liguei para ele, marquei uma entrevista, ele gostou dos meus desenhos e no dia 10 de setembro de 1988 eu comecei a trabalhar no Jornal o Dia. E desde então fazendo charge, cartoon, tirinhas, caricatura e ilustrações. O artista, que é católico atuante na igreja, recebeu com alegria a notícia do novo arcebispo de Teresina e então quis expressar através de uma charge gratidão ao trabalho realizado durante esses anos por Dom Jacinto e também dando boas-vindas ao novo arcebispo Dom Juarez, no qual já o conhece de longas datas. Eu já conhecia Dom Juarez já há algum tempo. Foi ele que batizou a minha filha. A minha filha tinha então 1 ano e ele veio com o seminarista o Julielmo aqui para uma comunidade próxima e a gente aqui da comunidade sempre oferecia almoço para esse seminarista. E um dia ele veio com Dom Juarez, que foi um almoço bem agradável, junto do seminarista e a minha família. E ele viu a minha filha e perguntou se a minha filha, Janiele, já estava batizada. Eu disse que não. Ele disse, pois eu vou batizar a sua filha. E depois de 15 dias houve o batismo e desde então eu nunca mais tinha ouvido falar do Padre Juarez, a não ser nas redes sociais. Eu soube que ele tinha ido para Oeiras, depois para Parnaíba, que ele havia pego Covid, mas era um conhecimento apenas através das redes sociais. Quando foi colocado que ele ia assumir, que como arcebispo de Teresina, eu vi uma chance de pegar esse assunto e transformar em charge. E aí essa charge foi publicada no Jornal o Dia, que teve uma repercussão muito grande. Os meus amigos aqui da comunidade de Santa Joana d'Arc, me parabenizaram, eu disse, olha que legal, eu vi teu desenho nas redes sociais. Então eu acho que esse é o papel do chargista,
fazer algo que esteja acontecendo na sua comunidade e levar para os leitores do jornal ou das redes sociais. JA revela o que espera com a chegada de Dom Juarez, agora estando à frente como arcebispo na Arquidiocese de Teresina. Olha, eu creio que ele vai dar continuidade ao que já estava fazendo Dom Jacinto, mas colocando um pouco mais da sua personalidade, né? O que eu conheço do Dom Juarez é que ele é uma pessoa bem alegre, né? Uma pessoa brincalhona, mas também que tem um trabalho forte por onde ele tem passado, quer seja Parnaíba, quer seja Oeiras. Então, que esse serviço que ele é dedicado, que ele dedica à igreja, seja abençoado de vitórias e glórias. E eu acredito que ele fará um bom trabalho aqui na nossa Diocese de Teresina. O artista sabe da necessidade do cristão de servir a Deus. Por isso, além de colocar em prática o seu dom trabalhando no jornal, se dispõe em ajudar no que precisa dentro de sua paróquia, principalmente através da arte. Eu sou dizimista, mas eu coloco também o meu dom, o meu trabalho, né, a serviço da igreja. A logomarca de Santa Joana d'Arc foi eu que criei. Quando ela completou 10 anos, eu fiz algumas ilustrações a pedido do padre, à época, Padre Gilberto, e eu tenho colaborado também com o padre atual, né, Padre Gerson. Então, assim, sempre que eu posso, né, eu estou à disposição desses trabalhos da minha igreja. Eu acho que só assistir à missa é muito pouco para o cristão. A gente deve também trabalhar na construção do reino de Deus dentro da comunidade. E eu e minha família estamos à disposição da paróquia aqui, no caso, hoje de Santa Joana d'Arc. E é dessa maneira que o chargista se doa, serve a Deus e ainda dá exemplo de como ser um bom cristão, juntamente com a sua família. Confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, queridos amigos, amigas que nos acompanham através do programa Em Tuas Mãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Palavra do Pastor. Vamos refletir um pouco sobre o evangelho desse domingo, que traz uma mensagem tão especial para mim, traz uma mensagem tão especial para você. Então vamos acolher agora na nossa casa, na casa de cada um de vocês, a palavra que Deus quer nos dirigir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, amadas irmãs, o evangelho desse domingo, a liturgia desse domingo, vem nos lembrar do compromisso que nós assumimos com Deus. Você pode pensar, padre, mas eu não lembro de ter assumido um compromisso com Deus, de ter me encontrado com Ele e assinado algum contrato. Não lembro disso na minha vida. Mas, na verdade, sim, nós nos comprometemos com Deus. No momento em que nós somos batizados, ali é feito o nosso contrato com Deus. Um contrato que dura a vida toda. Para a gente entender melhor o que isso significa, vamos voltar lá para a época do Império Romano
entender o que significava naquela época o termo sacramento, que é exatamente o que nós recebemos através do batismo, sacramento do batismo. Mas o que significava de fato sacramento naquela época? Bem no início ali do Império, o sacramento ele era um termo jurídico. Sacramento era um termo usado no meio jurídico para dizer, por exemplo, se uma pessoa fez um contrato com outra, então aquele contrato é sério, ou seja, ele está sacramentado. Ele tem que ser cumprido. Da mesma forma, os soldados romanos, quando eles iam entrar para o exército romano, os soldados dos legionários, eles faziam um rito, que era um juramento de defender a sua pátria, de serem obedientes ao seu superior, nem que para isso tivessem que dar a vida. Aquele rito de entrada daquele soldado era também um sacramento, quando ele se comprometia em lealdade ao seu superior. Aquilo estava sacramentado. Então a igreja primitiva pegou este termo para denominar os nossos sacramentos, os sacramentos que nós temos hoje, que são 7. E o primeiro sacramento é exatamente o do batismo. É a porta de entrada na vida cristã. E quando você recebe o sacramento do batismo, é como se você estivesse assumindo, aliás, você assume de fato um compromisso com Deus, um compromisso de fidelidade, um compromisso de ser fiel a Deus até as últimas consequências. Você assume de fato uma espécie de contrato com Ele, contrato através da fé. A liturgia desse domingo, o evangelho desse domingo, vem exatamente nos lembrar esse contrato, esse sacramento que nós assumimos com Deus. Quando o evangelho diz, olha, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma luz para colocar essa luz embaixo da mesa. Essa luz ela tem que ser colocada num lugar alto para iluminar todas as pessoas. O evangelista ainda nos lembra, Jesus nos lembra, olha, vocês são sal da terra. Se o sal perde o sabor, para que ele serve? Quando Jesus nos diz isso, ele está lembrando, no dia que vocês foram batizados, vocês assumiram um compromisso comigo, um compromisso de serem fiéis, de serem minhas testemunhas no mundo, de vocês seguirem o meu exemplo e falarem do meu amor às pessoas, de transmitirem o meu amor através da vida de vocês. Esse foi o compromisso que vocês assumiram comigo. É dessa forma que vocês serão o sal da terra e que vocês serão a luz do mundo. Então, meus amados amigos, como é que nós estamos cumprindo esse compromisso que nós assumimos com Deus? Será que nós estamos, de fato, sendo essa luz para iluminar a vida das pessoas? Um detalhe, muitas vezes nós mudamos de atitude a depender do ambiente onde estamos. Por exemplo, se eu estou no ambiente da igreja, num ambiente que para mim é confortável falar de Jesus, aí eu sou como um grande farol que ilumina a distância, que ilumina todo o ambiente, porque eu estou num ambiente favorável para mim. Mas muitas vezes, quando eu estou lá no meu ambiente de trabalho, eu sou como um pisca-pisca de árvore de Natal, bem fraquinho, que muito rápido pode apagar a sua luz e pode queimar, porque eu tenho vergonha de ser testemunho de Cristo ali. Jesus hoje, ele lembra para você, nós devemos ser testemunho em todos os lugares. A nossa luz deve brilhar em todos os lugares onde nós estamos. Se eu estou na igreja, a minha luz brilha na igreja. Mas se eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser um farol de Cristo no meu trabalho também. Se eu estou na minha família, eu devo ser um farol na minha família. Eu devo levar o sabor da alegria de ser cristão para a minha família. Eu devo ser o sal na minha família também. Eu não posso, meu amigo, minha amiga, escolher onde ser cristão. O nosso contrato, o nosso compromisso assumido com Deus é para sermos cristãos em todos os lugares do mundo. Jesus nos enviou para a terra inteira, para todos os lugares, para todos os ambientes, sermos suas testemunhas, levarmos a sua verdade. Então eu convido a você
a despertar essa luz que está aí dentro. Você não nasceu para ser pisca-pisca, você nasceu para ser farol. Essa luz está aí dentro de você, ela espera brilhar. O sal está aí dentro também, você não nasceu para ser insosso, você nasceu para ser o sal da terra. Então que nós salguemos a nossa terra com o sal de Cristo, que nós iluminemos o mundo com a sua luz. Uma excelente semana a todos vocês. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você pela sua companhia, lhe desejamos uma excelente e abençoada semana e rezemos juntos para que o Senhor possa abençoar também a missão do nosso novo pastor.